Nós vamos ler um texto bíblico que está no livro de Jeremias, capítulo 29, e o versículo 11, e também Romanos 8 e 1. Jeremias 29, 11 e Romanos 8 e 1. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em outra versão, diz assim: porque só eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E Romanos 8:1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podeis sentar, meus irmãos. Muito bem. Nós já estamos há algum tempo falando sobre este assunto. E estamos em um pedacinho do versículo que diz: os que estão em Cristo. Estamos presos aí nessa pequena frase já há algumas semanas. Os que estão em Cristo Jesus. E é ainda sobre isto que queremos falar, porque essa expressão em Cristo, ela acontece mais de 160 vezes no Novo Testamento. E isso, especialmente nas cartas de Paulo, né? Mais de 160 vezes aparece essa expressão em Cristo. Aquele que está em Cristo. Então, isso traz para nós e nos chama a atenção, porque é uma expressão preciosa. É uma expressão preciosa. Vejamos, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 5. Porque estamos falando sobre os planos e os pensamentos de Deus para conosco. E qual o maior plano, qual o maior pensamento do que a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, o livramento que Ele tem nos dado, e essa expressão maravilhosa que diz: aquele que está em Cristo, aqui não há condenação para os que há em Cristo, para os que estão em Cristo Jesus. Então, diz aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 e 5. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, não é? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e todo o conhecimento. Então, quando nós olhamos para isto, nós verificamos o quê? Que em Cristo nós passamos a usufruir, nós possamos a gozar destes benefícios, através dessa comunhão, que às vezes alguém usa a palavra mística, mística no sentido de sobrenatural, que está em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos nele, nós passamos a usufruir toda a palavra, nós somos enriquecidos nele. Se estamos nele, nós somos enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então isto é precioso para nós, porque nos abre grandes possibilidades. Pedro fala de grandíssimas e preciosas promessas. Em quem? Em Cristo. Quando nós lemos também em Romanos capítulo 8, versículo 10, porque a expressão
diz aqui que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. 8:10 diz assim, de Romanos: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ora, estar em Cristo nos traz uma experiência, muito mais do que isso, uma convicção de que eu sei que o meu corpo está morto por causa do pecado. Sim, mas o revestimento que Cristo me dá para este meu corpo também que está morto por causa do pecado. Eu alcancei um juízo de morte para o meu corpo por causa do pecado. Porque a Bíblia diz assim: no dia em que você pecar, você vai morrer. Isso é um juízo de Deus. E a morte passou a fazer parte da nossa vida. Mas tudo isso dentro de um projeto de Deus, para que Cristo, vindo aqui, sofresse esse juízo por nós. Porque senão, viveríamos eternamente no pecado. Mas como a morte veio fazer parte como um juízo de Deus, Jesus veio para cumprir o juízo de Deus e através do seu sacrifício nos dá agora, pelo seu sacrifício na cruz e pela sua ressurreição, também nos fazer detentores, possuidores deste mesmo privilégio, porque a Bíblia diz que se o Espírito daquele que vivificou a Cristo dentre os mortais habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Então, aquilo que veio como juízo para o homem e pelo pecado do primeiro Adão, veio agora sobre Jesus. E Jesus cumpre essa determinação, porque ele diz: João, deixa por agora, batiza-me, porque convém que eu cumpra toda a justiça de Deus. É um fato que, quando nós percebemos isso, percebemos que nós estamos com nossos corpos mortos por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E em Cristo Jesus, assim como Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo corpo nosso mortal, ele vivificará um dia pelo Espírito que em nós habita. E na carta aos Tessalonicenses diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Então, esse estar em Cristo nos garante isto, nos garante esta esperança, esta convicção. Mas esse revestimento do Senhor sobre o crente é uma aplicação dele para conosco. Interessante é que Paulo diz que alguns foram antes dele em Cristo. Veja aí, Romanos 16:7. Romanos 16:7. Diz assim: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, eles participaram da salvação antes de Paulo, mas que agora compartilhava das dores do ministério. Então, para aqueles que estão chegando hoje na congregação, nós que estamos aqui, fomos antes deles em Cristo. Ou seja,
nós abraçamos a Jesus e Jesus nos abraçou. Quando nós olhamos ainda, para a gente compreender, eu gosto sempre de ler algumas versões diferentes para ficar mais claro. Por exemplo, ainda Romanos 8 e 10. Diz assim, na nova versão transformadora, diz: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. É uma versão diferente. Outra versão diz assim: mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Isso significa dizer que o pó volta ao pó, mas esse pó retornará. Esse corpo vivificará. Não vai ficar na terra, não vai ficar no chão. Pode ter sido queimado, pode ter sido perdido no terremoto, pode ter sido naufragado no mar profundo, não importa. Um dia, todas as partículas dos corpos dos crentes serão puxados de uma vez por todas e serão transformadas e estaremos com o Senhor. Esse tabernáculo é mortal. Nele tem uma sentença de morte. Outro dia eu estava olhando no espelho e eu me lembrando do meu rosto quando era novinho. É assim ou não é? Você olha ou não olha? E eu estava olhando assim. E eu via que a minha bochecha era bem coisadinha assim. Não é? Isso, não tinha um negocinho aqui. Hoje tem um negócio aqui, uma cratera aqui, um canal, um cânion aqui na minha testa. Não sei se é de ficar assim, né? E vai escapando um colágeno, uma gordura aí, não sei para onde. Mas vai acontecendo. É assim ou não é? É. Meu cabelo era bem pretinho, hoje eu olhava e penso que é um velho que está ali na televisão. Mas a Bíblia diz que ainda que este corpo se desfizer, ainda que este corpo se desfizer, nós temos um garantido por Jesus. E ali não haverá enfermidade, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver angústia. Por quê, irmãos? Porque nós estamos em Cristo Jesus. E se Cristo está em mim, diz a Bíblia, Cristo em vós, esperança da glória. Se Cristo está em nós, nós temos esperança da glória. Glória a Deus. Muito bem, vamos adiantar um pouquinho mais. Eu quero adiantar aqui para a gente andar um pouco. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Chamados o quê? Santos. Olha, em Cristo nós somos chamados o quê, irmãos? Santos. Eu fico pensando que o diabo olha para a gente assim. Mas como pode uma triste dessa? Um triste desse, que aperreia Deus, aperreia, e o Espírito fica lá, eu vou te dar força, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Mas a Bíblia diz assim, aos santificados em Cristo. É que o problema, irmãos, aqui,
que a nossa santificação não vem como que de nós mesmos. A nossa santificação é em Cristo. Veja o que diz, me lembrei agora. Eu vou achar aqui que nessa Bíblia geralmente eu acho as coisas mais fáceis. São 39 anos com ela. Eu acho que já dá para achar alguma coisa. Diz assim, olha. João 17 e 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Olha isso aqui. Quando a gente começa a ver isso aqui, como Jesus trabalha. Como Jesus trabalha, não é? Por nós, em nós e através de nós. Diz ainda aqui no versículo 11: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, eu fico pensando assim. Às vezes tem alguém que diz assim: o pastor orou por mim. É uma alegria saber disso ou não é? A irmã do ciclo de oração se lembrou de mim. A irmã orou por mim, pediu oração por mim. Ei, quem está aí? Quem está aí? Tem alguém aí? Presta atenção. É Jesus que está orando por você aqui. Jesus orou por mim aqui. Ele disse assim: eu não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam assim como nós. Ele orou para que a gente tivesse alegria. Está no versículo 13. Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Não rogo que os tires do mundo, versículo 15, mas que os livres do mal. Meus irmãos, versículo 19. Veja o que diz o versículo 19. Olhe, se você acha que você é crente assim, irmão, preste atenção à palavra. Preste atenção à palavra. A Bíblia diz assim: e por eles eu me santifico. Que aleluia, irmão, deu ali. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Isso aqui, irmãos, isso aqui não tem precedente. É como se Jesus olhasse para mim e dissesse assim: é pó, é barro, eu conheço a estrutura, é fraco, é frágil, não vai ter força, não vai ter condição, mas eu me santifico por ele, eu me santifico por ele. Ele vai buscar a santificação, mas antes dele fazer alguma coisa, eu dou um passo na direção dele, eu vou colocar ele no braço, eu vou guardar do mal, eu vou livrar, eu vou defender, eu vou ajudar. Ele vai me buscar e eu direi: estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Aleluia. Quando nós estamos em Cristo, qual é a natureza da carne? A fragilidade de uma carne na fenda de uma rocha. Se você bater com o punho em uma pessoa, aquilo ali ofende a pessoa ou não ofende? Ofende ou não? Agora imagine que nós estamos escondidos em Cristo, aonde? Na fenda da rocha. A Bíblia diz que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está pensando que você anda por aí abandonado,
sem seguro, sem nada. O que puder acontecer com você, vai acontecer pela vontade dele, mas ele vai ter todo o cuidado, toda a assistência e vai manter todo o zelo em relação à nossa vida. Nada vai passar conosco sem que ele permita. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor daquele que o teme e o livra. Se ele disser, anjo, pode mexer, é o que ele fez e permitiu com Jó. Foi ou não foi? Mas a Bíblia diz, e a gente pode compreender, que quando Deus permite estas coisas, permite para sempre usar a gente para desmoralizar Satanás. Porque Satanás é mentiroso desde o princípio. E ele sempre está buscando alguém para atingir, mas Deus ainda tem testemunha na terra. Quando o diabo disse assim, deixa eu pegar Jó, pega Jó. Aí lá na frente assim, deixa eu pegar Pedro, Pedro não. Pedro não. Mas o senhor não deixou Jó? Deixei, agora Pedro não. Eu conheço Jó e conheço Pedro. Pedro não aguenta não. Pedro não aguenta. E tem mais uma coisa, eu já vou rogar por ele. Pai, guarda Pedro. Pai, guarda Pedro. Aleluia. E Jó, não, Jó pode mexer. Não mate não, a vida está na minha mão. Pode fazer o que quiser com ele. Pá. O meu fiador está nas alturas. Ainda que ele me mate, nos meus ossos eu verei a Deus. Deixa eu pegar Pedro. Não, Pedro não. E depois Jesus diz a Pedro, Pedro, eu roguei por ti. Eu orei por ti, Pedro. Eu penso que Jesus está orando pela gente. Se não fosse ele à direita do Pai, intercedendo por nós, ninguém escaparia, mas ele está dizendo lá, Pai, é meu. Aleluia. Dei-me a cama, soé-me a camácia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. E Jesus disse assim, lá no versículo 19, capítulo 17, por eles eu me santifico. Chamados santos, olha para isso. Com todos os que estão em todo lugar, invocam, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quem aqui invoca o nome do Senhor? Pronto, é para você. Em todo lugar. Aqui é o lugar que cabe todo lugar. Mas ainda tem, a Bíblia é uma coisa, irmão. Misericórdia, Jesus. Eu estava hoje de tarde, pensando, quase que eu perdi a hora do culto. Mas veja, abra 1 Coríntios 1:30. Está em Cristo. Faz um mês que a gente está falando sobre estar em Cristo. Mas diz aqui, está em Cristo. Traz a ideia concreta
da sabedoria, da justiça, da santificação e da redenção na vida do crente. Veja o que diz aí o texto. Mas vós sois dele. Em quem? Em Jesus Cristo. Nós somos dele o segredo está nele. O qual para nós foi feito por Deus. Jesus foi feito por Deus para nós. O quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. A gente não sabia de nada, mas por causa dele, a gente passou a conhecer. A gente não tinha condições nenhumas de sobressair diante do juízo, mas ele foi feito justiça por nós. Santificação e redenção. Eu quero mastigar isso aqui. Eu não sei nem se vai terminar hoje, mas vamos para frente. Então, os crentes são de quem? De Deus. Nós somos de quem? De Deus. Eu não quero negócio com capiroto. Meu negócio é com Jesus. Escute uma coisa, meu irmão. Se você estiver passando dificuldade na sua vida espiritual, seja ela qual for, não baixe a guarda para o inimigo. Não baixe. Faça como o pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu não tenho satisfação a dar a dono de porco, a dono de lavagem, a dono de nada aqui. A minha satisfação é com meu pai. Vou me levantar e vou ter com meu pai. Eu não tenho satisfação a dar a inimigo, a cão, a Satanás, a quem fala mal, a quem zomba, a quem critica. Eu tenho satisfação a dar a meu pai. Vou me levantar e vou ter com ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Se você quer falar mal de mim, fique à vontade. Meu negócio é com meu pai. E lá vem o indivíduo moribundo, sujo, fedendo a porco, fedendo a lavagem, fedendo a tudo. E o pai olhando no caminho. É ele. Olha o jeito de andar. Está sujo, mas eu sei que é ele. Daqui eu estou sentindo a caatinga, mas é ele. Eu vou abraçar. Eu não vou esperar, eu vou ao encontro e se abraça com ele, beija. Só um pai que ama de verdade beija um filho fedorento. Então, quando você olha para isso, e eu fico pensando assim: meu Deus, eu não sou nada. Tem até um corinho que canta aí: eu não sei o que foi que ele viu em mim. Não viu nada. Ele viu um miserável que precisava de ajuda. Ele viu alguém que precisava de socorro. Ele viu alguém atropelado por Satanás, machucado no charco, na loda, no lodo, no sangue, na beira do caminho. E ele passou como um samaritano bondoso. Pegou você, botou nas costas assim. Ó. E disse assim: vou cuidar, vou tratar, vou limpar. Aleluia. Glória. Glória. Glória ao nome de Jesus. E eu fico pensando que isso aqui é como um centro de toda a teologia cristã para a nossa vida. Porque tem gente que se acha que é alguma coisa. Tem gente que, Senhor, se o Senhor não fizer, Jesus fica olhando para ele assim: não mata por misericórdia, não é? O que é que essa formiga está me dizendo aqui?
E a Bíblia diz, 1 Coríntios 1:30, eu quero ler lá no livro mesmo aqui. Minha garganta não está muito boa não, faz tempo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós, Deus foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Para quê? Aí a Bíblia diz assim, versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no... Ou seja, você não é nada, você não é ninguém, você não é coisa nenhuma, você não faz nada, você não pode nada, você é Zé Ninguém. Agora em Cristo, não, eu sou assim, eu sou desse, você não é coisa nenhuma, você é caco entre os cacos de barro, não é nada. Por isso que Paulo diz assim, para que se saiba que a nossa capacidade vem de Deus e não da nossa parte. Ninguém tem nada, ninguém pode nada, ninguém faz nada, ninguém realiza nada a não ser em Cristo. Você não consegue nem ser bom fora de Cristo. Nem ser bom você consegue. Porque se alguém for bom fora de Cristo, é um crente da Shopee. Está querendo fazer arranjo, comparação. Eu sou um filantropo, eu opero bondade. Tua bondade não vai valer nada, vai ser queimada. Só vai sobrar alguma coisa se for feito em Cristo. O que não for feito em Cristo, irmão, o fogo vai pegar assim, fica nada, vai virar cinza. Que coisa, meu Deus. Eu queria que Jesus me desse graça para eu dizer direitinho como é para dizer. Glória a Deus. Todos os benefícios do plano da redenção para nós nos foram dados mediante a nossa identificação com Cristo. Tem gente que não gosta de menino. Tem gente ou não tem? Mas se tiver um camarada, 2 metros de altura por 1 de largura assim, com os braços dessa grossura, e entrar com um menino assim, pegando na mão dele assim, ó, até quem não gosta do menino vai ter que gostar. É assim ou não é? Porque quando olha para o pai assim, pai, eu vou ficar na minha. É assim ou não? Agora imagine nós, de mão dada com Jesus assim, ó. Aleluia. Eu fico imaginando, irmão. É porque ele olha assim, mas não consegue não. Ele fica assim babando, espumando para pegar você, mas não consegue. Não consegue, porque a graça de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus está sobre a nossa vida. Nós estamos em Cristo Jesus. É o poder de Deus através de Cristo em nossa vida. E esse benefício que Paulo fala aqui, não é só em relação à eternidade não, é já aqui. Porque nós gozamos, nós estamos em Cristo, nós já habitamos em regiões celestiais. Eu estive lá
no Equador, e sempre que eu vou lá e eu tenho oportunidade, eu vou lá no vulcão Chimboraço. Eu fui lá em cima. Aconteceu algo extraordinário lá. Eu cheguei lá em cima. Já quando ia do carro, o chão muito frio, mas limpinho o chão, limpinho, não tinha nada assim. Só pedra, terra, uns líquens, um musgo, que só é o que nasce lá em cima naquele gelo. E eu disse, Jesus, hoje eu queria ver muito gelo aqui, Jesus. Eu queria ver aqui muito gelo, muito gelo. Eu queria ver essa terra toda branca de gelo, Jesus, aqui hoje. Mande com força, Jesus. Mande gelo com força. Aí o pastor Vitor Zambrano, que estava atrás de mim no carro, disse assim, pastor, despacio. Quer dizer, devagar. Como que ele com força? Não. Não, pastor, despacio não. Eu quero é com força. Aí a gente chegou lá em cima. De repente já começou a cair um grãozinho de gelo assim. Eu digo, Jesus já está mandando. Mas chegou lá, ainda estava tudo assim, não tinha, batia no chão, derretia, porque era muito pouco. Quando a gente chegou lá em cima, aí eu peguei uma garrafa d'água, uma garrafa de um negócio bem doce, que se tem que comer coisa doce lá em cima, porque senão a glicose baixa e você desmaia. Está lá quase 5.000 metros de altitude. E quando estava lá em cima, aí eu fiquei procurando na pedra que eu orei da outra vez. Eu fiquei procurando na pedra. E fiquei procurando, aí andei assim, andei, até que eu achei, não achei, acho que mexeram alguma coisa lá, mas achei outra lá. Aí eu digo, essa aqui está boa, ajeitei assim, me sentei e me apoiei na pedra assim, e comecei a orar. Orei por vocês lá, orei por vocês. E lá pelas tantas, os irmãos que vieram comigo não aguentaram o filho, desceram. E eu fiquei lá, sozinho. Teve hora que eu olhei, ainda vi a Suero bem longe assim, prestando atenção em mim, não sei se ele estava com medo que alguém me fizesse mal. Ninguém me tocaria ali, de jeito nenhum. Porque eu estava diante do Senhor ali. E eu, quando ali orando, depois de mais de 1 hora, chorei, dei glória, aleluia, senti graça, orei pelo povo, orei pela igreja, orei por todo mundo, e pedi a Deus a bênção, pedi a Deus que nos guardasse, que fizesse prosperar o seu povo, a sua obra, os obreiros, o ministério, a igreja, todo mundo. E depois de mais de 1 hora que eu estava ali, um frio, irmão, daquele de freezer. Mas eu digo, Jesus, manda gelo. Manda gelo. Manda gelo, Jesus, manda gelo. Daqui a pouco eu comecei a sentir as pancadas de pedra, irmão. Pedra de gelo batendo em mim assim, pá. Olha, dentro de 5 minutos, a montanha ficou branca. Branca de gelo. Ficou branca de gelo. Esse pastor está inventando conversa. Eu vou mostrar para você um vídeo já. Vou mostrar. Quando eu subia 5 passos, parava. Porque a gente procura o ar e não acha não. Mas para descer, eu desci assim. Eu desci sentindo uma graça tão grande, irmão. Tão grande, que eu pensei que ia morrer. Eu entrei dentro do carro, ai meu Deus, Jesus me ajuda, ai meu Deus. E os irmãos pensavam que eu estava passando mal. Aí eu fui melhorando ali e tal. Depois que eu cheguei no carro e bebi água e fiquei ali, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando estava já no caminho de volta para cá, irmão, o mundo fechou de gelo. Que o irmão Angel,
ele veio dirigindo o carro, tinha ele e outro irmão lá, equatoriano, num carro que levou a gente. Ele disse: pastor, eu tenho 58 anos, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso aqui. Ele vai dizer aqui no vídeo que foi feito. Eu nunca vi isso. Ele veio dirigindo assim, procurando a estrada, com a cara no retrovisor. Irmãos, Jesus ama você, irmão. Jesus ama você. O pastor Hélio Roberto não estava com a gente, porque ele foi para Baía de Caracas, mas estava lá Suero, Emerson, Tiago, Vitor Zambrano, e os 2 irmãos estavam dentro do carro. Então, estar em Cristo, irmãos, é a coisa mais gloriosa que pode existir na vida da gente. E quando o irmão vinha, e o pastor Vitor Zambrano nervoso assim, porque ninguém enxergava a estrada não, nem enxergava, e quando você escutar o vídeo, você vai, é a pancada do gelo batendo no vidro e na lataria do carro. E quando a gente desceu, e ali, aí eu bati no ombro no braço do irmão Ângelo, que estava dirigindo o carro, e disse: fique quieto, não vai acontecer nada não. Irmão, em cima daquela montanha, o irmão procurando a estrada para descer no carro, desceu na primeira que não podia nem frear, senão descia de mundo abaixo. Eu me senti mais seguro ali do que deitado na minha cama em casa. Eu me senti mais seguro ali, no meio daquele gelo, do que quando eu estou deitado na minha cama dentro de casa. Sabe por quê? Porque estava em Cristo. Em Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Por isso que a palavra de Deus diz assim: esses benefícios não são nossos para depois apenas, são nossos a partir de agora. Desde já. Embora que saibamos que todos os benefícios plenos de Cristo serão entregues para nós no dia do arrebatamento da igreja. Porque ainda estamos no chão, ainda estamos na terra, ainda precisamos lavar os pés todos os dias, sim ou não? Os pés empoeirados. Se eu não lavar teus pés, tu nem parte comigo. Lave tudo. Não. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Agora se lembre que o pé eu vou lavar. E lave todo dia, porque você ainda está na terra. Glória a Deus. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele foi entregue para nós, para assim como ele é, nós também virmos a ser. Porque nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Um corpo glorioso. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, não vai dar muito tempo não, mas vou aproveitar essa brechinha que aquele relógio ali parece estar me ajudando. Deixa eu ver. Vamos ler de novo 1 Coríntios 1:30 e 31, que diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual foi feito para nós por sabedoria, foi feito por Deus, para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Sabedoria. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Sabedoria aqui é um dos atributos de Deus, sim ou não? É um dos atributos de Deus. A sabedoria de Deus é insondável. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem pode compreender Deus? Como é que pode caber Deus na gente? Não cabe não, irmãos.
nós cabemos em Deus, mas Deus não cabe em nós. Agora, isso não quer dizer que Ele não esteja em nós. É que eu falei aqui da outra vez que comentamos sobre isso. Nós somos pequenos como esse copo, e o universo é Deus. Então, o copo está cheio, mas não é um copo fora de Deus, é um copo em Deus. Então, Deus está por dentro, Deus está por fora, Deus está em todo canto, porque nós estamos nele e Ele está em nós. Aqueles que têm comunhão maior, vai aumentando o espaço para Deus, sim ou não? É aquela teoria dos conjuntos, né? A contém B, A interseção B. Quanto mais você tem interseção, maior vai sendo o espaço comum entre você e o outro, é ou não é? Vocês estudaram a teoria dos conjuntos que eu sei. Conjunto A, interseção, conjunto B. Quanto maior a interseção, mais um, a ponto de A conter B. É um fato que Deus contém a gente, mas a gente só vive em interseção com Deus, porque não cabemos. Ele não cabe na gente. É grande demais. É grande demais. Então, meus irmãos, a sabedoria é a base de toda bondade, sobretudo do bem-estar espiritual. Diz Efésios 1:8, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. O Evangelho assim contém tesouros da sabedoria divina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Quando nós olhamos, e poderíamos falar tanto ainda sobre sabedoria aqui, Paulo faz contraste entre a sabedoria humana, que é ensinada pela filosofia, e a sabedoria de Deus, que se manifesta através do Evangelho. A sabedoria humana gera orgulho. Você já viu que tem gente que começa a estudar uma beirinha de nada, já olha para o outro assim? Outro dia teve um irmão, porque às vezes a pessoa confunde sabedoria de Deus com conhecimento humano, seja lá o que for. Aí mandou uma mensagem para mim, um camarada novo ainda, mandou uma mensagenzinha para mim assim, aí disse: pastor, até quando nós vamos conviver com obreiros que não têm capacidade? Eu olhei assim, mas ó, que coisa maravilhosa. Aí eu botei assim: eu estou orando para que Deus levante uma geração como a sua, cheia de Deus, capaz e humilde. Ele nunca mais mandou nada para mim. Porque tem gente que parece que estuda para ser soberbo, e a soberba precede a ruína. Irmão, a gente não tem nada se não for de Deus. Você pode estudar, de sair pelas costas, mas se a graça de Deus não estiver na vida, não vale nada. O irmão pode não ter uma linguagem bonita, mas na unção do Espírito Santo, bota o doutor no bolso. Bom seria que todos fossem doutores, cheios do Espírito Santo. Porque a gente não pode ter também esse preconceito. É ou não é? Certa feita, foram reclamar com Moisés. Moisés, tem muita gente profetizando aí. Oh, que todo mundo fosse profeta feito eu. Que todo mundo fosse doutor com a graça de Deus. Mas tem gente que não consegue sair das vogais. Quando chega nas consoantes, já está assim. Só aprendeu as vogais. Quando chega na metade das consoantes, já está olhando assim.
Onde é que é para pregar? Se a igreja for pequena, eu não tenho. Não vou não, irmão. Quantas pessoas tem lá para me ouvir? Olha para isso. Misericórdia. Enquanto isso, Jesus, toda sabedoria, todo conhecimento, toda profundidade, se encontrou com uma mulher no poço de Jacó para pregar para ela. Porque Jesus não era só de multidão, Jesus é de quem precisa. E ele mesmo contou que deixa 99 para o encontro de uma. Então a sabedoria humana, se não tiver prudência e cuidado, gera o quê? Orgulho, vaidade. Vaidade. Não tem coisa mais chata do que um doutor soberbo. Um dia eu recebi um aqui, não vou dizer o nome não. Eu suportei a cachaça dele, aquela conversa, como se fosse alguma coisa, e olhando para a cara dele assim, isso é um besta, isso é um besta, viu? Isso é um besta. O povo quer sentir a graça de Deus na vida da gente, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1:18. A mensagem da cruz é o tema central dessa sabedoria. É ou não é? O irmão, quando está lá no ponto de pregação, pregando o evangelho, ele está no ápice da sabedoria. Porque diz a Bíblia, porque a palavra da cruz é loucura. Tem uma versão que diz assim, é deveras loucura. Tem ou não tem? Tem alguma versão aí assim? Tem alguma Bíblia aí que tem essa versão? Deveras significa dizer assim, é mesmo, é verdade que é loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Tu te engancha aí com a tua sabedoria, aí Jesus chega para Nicodemo, necessário te é nascer de novo. Nicodemo, cheio de sabedoria, disse assim, eu vou morrer, ou eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Tu é tão sabido, Nicodemo. Tu é tão sabido, tu é tão inteligente. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Glória a Jesus. A sabedoria é a única que permanecerá de pé no juízo divino. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19. Porque está escrito, 2 pontos. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha para isso. Aí vai chegar o doutor vaidoso lá. Eu quero uma prosa com Deus aí. Aí Deus diz assim, onde tu estavas antes dos fundamentos da terra ser fundado? Não foi isso que ele perguntou a Jó? Foi ou não foi? Onde tu estava? E começou a fazer aquelas perguntas todas. Quem tem resposta para aquilo ali? Aleluia. Aleluia. É através da sabedoria de Deus que o mundo inteiro pode ser salvo. 1:21 da primeira. Mantenha aí a Bíblia aberta no capítulo 1 de Coríntios. No capítulo 1, versículo 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ou seja, eu pela minha sabedoria não tive a capacidade de compreender, de saber, de conhecer a sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura porque a loucura da pregação é mais sábia. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A Bíblia diz assim que nem os loucos errarão.
Tem louco mais inteligente do que doutor por aí afora. Geralmente em toda congregação tem uma pessoa assim com parafuso meio folgado. Tem ou não tem? Mas está lá. Está lá ou não está? Está lá. E vai morar no céu. E aquele doutor vaidoso que não quer aceitar a pregação do evangelho, vai para o inferno. Isso pode parecer insensato, escandaloso. Mas Jesus Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Vamos ler. 1 Coríntios 1, 22 a 24. Está no mesmo capítulo aí. Eu vou aproveitar que vocês estão animados e vou terminar só o capítulo aqui, viu? Dá para esperar um minuto? Dá, vai esperar. Nessa loucura, não é não? 22 a 24 diz assim: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque quem era de Israel, judeu, israelita, ele era acostumado a sinal. O sinal do profeta Jonas. Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Ele gostava de sinal. Já os gregos eram filósofos. Eles gostavam de conhecimento, de sabedoria, da filosofia. E agora o evangelho vem como escândalo para os judeus e como loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O evangelho é isto, é poder de Deus e é sabedoria de Deus. E para aqueles que acham que o evangelho é loucura, mas a Bíblia diz que a capacidade humana está impossibilitada de fazer aquilo que essa sabedoria de Deus faz. 1 Coríntios 1 e 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus é Jesus, conforme diz meu companheiro lá de Paratibe, João Arthur. Agora isso só vai acontecer, presta atenção, isso só vai acontecer na vida de pessoas humildes, que reconheçam a sua incapacidade e a sua ignorância. Mas Deus dá iluminação a esses, mas Ele resiste aos soberbos. Vamos ver 1 Coríntios 26 a 28. Esse primeiro capítulo aí de Coríntios é muito bom. Diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aí Jesus olhou para a gente, aquele povo que está lá fora, olha para a gente com um olhar de desdém. Outro dia eu vi um cidadão aí num tribunal querendo falar de evangelho, falar de Bíblia. Um homem ateu, querendo falar de Bíblia. Que coisa feia, irmão. Que coisa ridícula é um ateu querer falar de Bíblia. Mas se pegar o irmão mais simples daqui e colocar lá na ponta da esquina da rua, com o microfone na mão, num ponto de pregação, a sabedoria de Deus será manifesta sobre a vida dele.
E aqui Jesus faz um contraste grande entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. E se você é sábio, você serve a Deus com alegria. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Então, que você possa crescer e prosperar nele. Nele. Eu vou parar aqui. Não deu nem para esquentar. Deu não. Eu vou parar aqui. Glória a Deus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.